amei, tô amando te reencontrar aqui. Meu Deus, quanta saudade, viu? Muita saudade. Saudade também. Como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que nós estávamos lá na turma do terceiro ano, em 2005. O tempo voa. E você também não mudou nada, continua Só linda como... engordei pra caramba. A idade vai chegando, aí fica difícil perder peso, fica difícil ficar durinha, essas coisas, né? Tá linda. Eu não imaginei nunca que você fosse aceitar logo com esse corre-corre seu. Eu fiquei preocupada. Eu fiquei, meu Deus, será que ela está se sentindo assim um pouco pressionada? Porque terça, está muito em cima. E aí me conte. Ó, eu vou mudar a posição do meu celular aqui. Vou deixar na horizontal, porque está muito estranho aqui. Certo. Ficou bom aí? Tá dando para ver Tá, tranquilo? Pronto. tá ótimo. Nesse caso, você vai gravar e posta no YouTube, é isso? Não, eu vou gravar aqui, mas depois eu edito. Fique tranquila. Eu vou gravando para a gente não perder essa oportunidade, né? Primeiro. Se não der certo, a gente tem como matar a saudade de novo e refazer se você quiser. Ô, Eli, deixa eu te contar primeiro um pouquinho o que é esse... Assim, tem um tempão que eu gostaria de falar com você. De falar, poxa, ela foi à luta, fez o curso dela de música, porque pense, naquele período, né, que todo mundo estava pensando mais em direito, começar a medicina e tudo mais, você foi para um campo que a maioria tinha medo, que era seguir o coração, né? E você seguiu. E aí eu sempre falava assim, poxa, quando eu reencontrar com a Eli, eu vou perguntar, vou conversar com ela, vou... E lá vai, perguntando um monte de coisas, né? Nisso, tudo bem. E o tempo foi passando e cada vez mais só vendo os seus trabalhos de longe e tudo mais, a gente se falando de vez em quando, né? Um oi, curtindo. Mas te juro que eu estava assim louca para ter esse momento. Aproveitei esse ano. Eu não sabia, né, que ia ter esse momento de pandemia nem nada. Na verdade, você seria virtual. Mas o projeto é Feira de Santana, entre causos, cantos e encantos, para mostrar um pouquinho dessas pessoas, assim como você, de Feira de Santana, e de outros locais que trabalharam com a questão de... Ó, primeiro, você que é de Feira de Santana, correu atrás do seu curso fora, né? Naquela correria de sempre, e você não parou nunca. E nunca parou de sonhos, não é isso? Então, eu falei, Verdade. quero apresentar, sabe? A sua história, a sua trajetória é muito linda, de muita batalha. Eu sei que você também deve ter passado por muitas coisas, mas é uma trajetória que eu amaria apresentar. Está entendendo? Além do, além do carinho por ter sido pró, eu não ter influenciado muito, mas estive perto, vi seu sonho lá, a questão da música, e hoje a gente sabe que, por mais que pregue, os meninos ainda correm para buscar cursos que dão status e tal, muitos esquecem até de correr atrás dos seus sonhos, né? Eu falei, é uma história linda que eu gostaria de passar. Então, assim, alguns convites que tem para esse projeto, tem assim, tem professores, tem cantores, mas a sua história, a sua trajetória, independente de mim, independente de eu te conhecer, sua trajetória é muito linda, né? Obrigada. Então eu falei, poxa, eu vou mandar isso aí. Não sei nem se o maridão está aí perto, dando apoio. Tá ali ocupado. E você ainda teve um tempo para mim, né? Vamos lá, então. Então, vamos tentar começar de uma forma formal. Não sei se eu consigo, viu? Mas vou tentar. De forma Fique formal, à que você... vontade. À vontade.
Vou fazer de conta que a gente está começando a gravar agora, tá certo? Tá certo. Depois Você que a está gente me ouvindo bem? A conexão tá bem? tá perfeito. Eu acho que eu vou colocar um fone para não dar. Tá dando interferência aí? Não, não, tá tudo Tranquilo? ok. Então eu vou deixar assim mesmo. Eita, tá vendo como eu Celular tô doida? caiu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pronto. Sem meu notebook eu fico doida. Lá vamos nós. Então, vou começar. Vou esquecer que já comecei. Boa noite. Estamos aqui com Elisama Gonçalves, né? É claro que o nome não é só isso, né? Eli é um exemplo de, de pessoa que corre atrás dos sonhos, que vai em busca, luta por aquilo que faz e tem marcado muito em relação à música, faz trabalhos maravilhosos, né? Sem contar, Eli, que vou deixar que você se apresente um pouquinho, né? Eu sei que você está fazendo agora o doutorado, né? Está nesse momento de organização da tese. Nós estamos Uhum. aqui no projeto Feira de Santana, entre causos, cantos e encantos, e você é uma das nossas convidadas especiais, né? Maravilhosa. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Você antes, para depois chegarmos nesse momento de participações, né? De mesas em que você também ajudou ali a formar outros. Então, assim, um pouco da sua história. Eu gostaria de que você começasse um pouco sobre você, essa menina linda, maravilhosa. Falasse um pouco Obrigada. de você e pessoa, você ainda antes da música, para depois entrarmos um pouquinho nessa história da música. Tá certo. Bom, boa noite, professora Dagmar. Para mim é um prazer estar aqui. Quero desde já agradecer o seu convite e estava com muitas saudades de você. Há muito tempo que a gente não se via, né? Que a gente não se falava. E mais uma vez, obrigada. Bom, meu nome é Elisama Gonçalves. Eu sou de Feira de Santana. Nasci e cresci na comunidade do Jorge Américo. Inclusive, quero mandar um beijo para todo mundo que está lá, para toda a minha família. Bom, a música, eu diria que a música e a minha vida, elas se encontraram quando eu ainda era bem criança, né? Minha mãe, eu diria que minha mãe foi a minha primeira professora de música. Muito antes de eu começar a ler, minha mãe já me ensinava as primeiras notas musicais, né? O nome das notas, já cantava canções que estavam relacionadas ao contexto da música em geral, o nome de notas, enfim, o ensino da teoria musical. E eu tinha 4 anos de idade quando minha mãe começou a me dar os primeiros ensinamentos em música. E aos 7 anos de idade eu comecei a estudar piano no Seminário de Música de Feira de Santana, que funcionava, aliás, ainda funciona no Centro Universitário de Cultura e Arte, no CUCA, né? Então, estudei entre os 7 anos até os 15 no Seminário de Música, fiz o curso de piano clássico e aos 14 anos eu decidi que eu queria seguir a música, né? Essa área profissionalmente. Então, para os meus pais não foi nenhuma surpresa, porque eu já era, né, minha vida era envolvida, estava envolvida, entrelaçada com música, eu tocava, cantava no conservatório. O meu instrumento principal era o piano, então era aquilo que eu amava e eu tinha certeza que eu queria seguir aquela carreira, né, para o resto da minha vida. Então,
essa sou eu. Bom, estudei no Assis Chateaubriand, fui aluna da professora Dagmar, né, concluí os estudos em 2005 e logo depois eu passei no vestibular para licenciatura em música na Universidade Federal da Bahia. E aí foi onde tudo começou, em 2006, né? Começa a vida, a carreira, a vida profissional. Bom, é isso. É isso. Imagine quanta coisa, né? Então, assim, isso mostra que realmente sua vida sempre esteve entrelaçada, né? Música, eles amam a música. E interessante ali, lembrando de você lá na escola, né? Esse seu desejo pela música era uma coisa incrível, porque enquanto todo mundo estava tentando fazer um pouco do que o pai, do que alguém, da questão do status, né? Buscar cursos que dessem uma certa estabilidade, você batia o pé querendo música. E olha que feira, música ainda nem tinha aqui na UFES, né? E você correu atrás dos sonhos. Ele, durante esse período de curso, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou em relação, no momento da graduação, por enquanto, né? E como você colocou, porque eu sei que essa questão da arte, educação, né, a música em sua vida, como ela já fazia parte, você também passou a se dedicar com que outras pessoas também vivenciassem aquilo. Como foi tua vida na graduação para lidar com essa coisa de não só ter a música como uma coisa sua, mas também aprender a lidar com ela, passar a música para outras pessoas, participar de projetos, de trabalhos. Como foi isso? Bom, como eu falei, né, eu comecei a graduação em licenciatura em música em 2006, na UFBA, e como vocês sabem, né, licenciatura em música é um curso de formação de professor de música. Então, além das matérias específicas da área de música, como teoria, história da música, né, história da arte, fundamentos e metodologia da educação musical, a gente também tem acesso às matérias da área de educação, né, psicologia da educação, organização da educação brasileira. Bom, além de tocar, né, ter uma formação técnica em piano, eu também amava ensinar. Então, esse foi um dos grandes fatores um fator pelo qual que me levou a escolher o curso de licenciatura em música. E durante toda a minha graduação, eu dei aula, eu trabalhei, né, dava aula particular. Isso é uma realidade da vida do estudante de música. Ele dá aula durante todo o período de graduação, né, até mesmo porque alguns estudantes precisam, né, também daquele dinheiro para sobreviver. Eu saí de Feira de Santana, eu fui morar em Salvador, eu fui morar na residência universitária, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, que eu fui residente da UFBA. Trabalhar também fazia parte, trabalhar durante a minha graduação também acrescentou, eu diria, para a minha formação, né, profissional, enquanto docente, enquanto ser humano também. Então, eu tocava em casamentos, eu dava aula de piano, eu dava aula de teoria musical. Eu comecei logo a me integrar na extensão da universidade, então eu me inscrevi para trabalhar na extensão da universidade, porque eu tinha essa paixão por conectar o instrumento com as pessoas, eu gostava de ensinar, né? Então, eu diria que isso fazia parte de mim muito antes de eu começar a graduação, né? De começar a licenciatura, de ter acesso às matérias de educação, à didática, enfim. Era uma coisa minha, assim. Eu tinha um desejo de conectar a música com a sociedade, com as pessoas, né? E tornar aquilo muito mais acessível. Porque hoje em dia as pessoas têm uma ideia de que música clássica é uma coisa elitista, é uma coisa fechada. Por muitos anos foi, né? Mas eu acho que nosso papel como educador musical é
expandir, né? É conectar a comunidade com a orquestra sinfônica, é conectar a orquestra sinfônica com a comunidade no sentido de a orquestra executa repertórios considerados, né, clássicos, mas também repertórios que são conhecidos da comunidade. Então, eu acho que esse é o papel do educador, né? É conectar o conhecimento produzido ali na universidade, o que é produzido, o que acontece nos teatros com a comunidade, né, com o mundo lá fora. Então, essa era a minha filosofia, e foi e continua sendo até hoje, né, mas na graduação foi assim que eu procedi. Eli, que lindo, né? Aí você percebe que realmente você fez a escolha certa, não só pelo talento que você sempre teve em relação à música, mas também pelo dom, né, de compartilhar isso com outras pessoas. Mas a partir daí, sua vida começa a ganhar um outro rumo. Conte um pouquinho. E eu quero ver se no finalzinho, se vai ter algum momento que você vai tocar alguma coisa para a gente. Mais Ah, tarde, não sei. Não eu, sei, né? eu, eu adoraria tocar para vocês, mas aqui onde a gente está morando eu estou sem piano, né? O piano a gente prática na faculdade, e aí não tenho como tocar. Mas eu vou compartilhar os links do YouTube. Tem vários Pronto. vídeos meus lá, gravações tocando, e aí vocês podem acessar e ouvir direitinho. E pelo horário eu não podia ter mais acesso à faculdade hoje, por isso que eu tive que fazer Ah, aqui mesmo em fique, casa. fique tranquilo. Então, assim, me conte, nesse momento, eu sei que você, nesse seu pique, né, de graduação, quando terminou graduação, a questão de sala de aula, muita gente não sabe, às vezes, como é o corre-corre, né? Quando você termina, você está formado, tem várias expectativas. Quais foram suas expectativas depois da graduação? Como foi sua rotina? A busca por algo diferenciado? Como é que se deu tudo isso hoje? Como é que você pode olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que foi isso? Bom, isso é uma coisa bem curiosa diria, na minha trajetória profissional. Durante a minha graduação, uma coisa muito interessante aconteceu em 2008, que foi o estabelecimento, né, da lei que incluía a música como conteúdo obrigatório nas escolas, né? Isso foi um ganho muito importante e isso abriu portas, isso trouxe uma luz para a gente, né? Nossa, agora música torna-se finalmente obrigatório nos currículos das escolas básicas e logicamente que isso também abriu muitas, né? Então, depois de 2008, nós vimos um aumento do número de concursos para professor de educação básica, tanto no município quanto da rede estadual. Vimos também um número maior de ofertas para professores na rede privada. E isso foi muito bom. Isso, né, deu assim, eu diria que deu um gás muito legal assim na gente, porque é óbvio, é uma área que a gente ama, mas a gente sabe, ou pelo menos eu sabia das dificuldades que eu poderia enfrentar, tendo em vista que o mercado não era tão aberto, né? Hoje está bem mais, lógico, mas na época em que eu entrei no curso não era tão, eu diria, tão promissor assim. Mas aí o que aconteceu foi que no final da minha graduação, bem no último ano da minha graduação, eu prestei um concurso para servidor técnico, músico da Universidade Federal da Bahia, e eu fui aprovada, né? Então, logo depois, eles demoraram de chamar, né? Logo depois eu concluí minha graduação, colei grau, e eu assumi. E a vaga era especificamente para pianista colaborador, que é aquele pianista que trabalha acompanhando o coral, trabalha acompanhando os cantores de ópera, a orquestra, os solistas, né? Então, isso foi uma oportunidade que apareceu na minha vida que foi fantástica, né? E até hoje eu trabalho na Universidade Federal, agora nesse período de licença, né? Por conta do doutorado, mas assim que eu concluir, eu estarei de volta. Então,
foi uma oportunidade maravilhosa, mas era um cargo focado, ainda, né? É um cargo focado na área de performance, né? E, paralelo a isso, eu também trabalhava na rede um pouquinho antes do concurso, eu já estava trabalhando numa escola privada em Salvador, dando aula tanto no conservatório da escola, quanto para o grupo 4, para as crianças, né, aula de educação musical. Então, assim, ao chegar no fim do curso, as coisas foram se ajeitando e as oportunidades foram surgindo, e isso foi confirmando uma coisa que um professor de física do Assis uma vez me disse, ele disse assim, olha, se você ama o que você faz e você se dedica, você vai ser tão bom ao ponto de todo mundo querer te contratar. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ele me disse isso, eu estava no 2º ano do ensino médio e as portas foram se abrindo, né? Então, eu tive essa experiência no final da graduação de trabalhar com o ensino, né? Até um pouquinho depois, e logo depois ingressei na Universidade Federal da Bahia como servidora técnica, e é isso. E logo depois de concluir a graduação, eu ingressei no mestrado. Então, não parou, ainda não parou. E o mestrado que você fez, que também é tudo ligado sempre à sua rotina, né? À sua vida. Você fez onde? Qual foi o título, né? Qual foi sua dissertação? Hoje eu Olha, quero, hoje eu quero esmiuçar um pouquinho você, quero aproveitar um pouquinho. aproveita. Bom, eu ingressei no mestrado em 2012 e a minha pesquisa foi sobre formação de professores de música atuantes em projetos sociais. Bom, como foi que eu cheguei a essa pesquisa, a esse tópico, né? Durante a graduação, nós éramos, eu diria que tínhamos a obrigação de observar aulas em diferentes contextos, em escolas, né? Escola básica, projetos sociais, ONGs, enfim. E eu lembro que eu observei aulas em um projeto social ali perto da Vasco da Gama, na Vila América, na Fundação Pierre Berger. E eu fui observar aulas de percussão e eu fiquei maravilhada com todos aqueles sons, ritmos e os meninos super empolgados com a aula. E eu pensei, bom, se um dia eu fizer um mestrado, eu vou pesquisar projeto social. Não sabia ainda se focado no professor, focado nos alunos. E assim foi. Quando eu ingressei no mestrado, eu direcionei meu projeto para trabalhar com professores, né, em projetos sociais. Então, o objetivo da minha pesquisa foi compreender de que maneira os saberes desses professores, né, norteavam a prática deles no projeto social. Então, eu pesquisei 3 professores, cada um em um projeto social diferente, e o meu instrumento de coleta de dados foi entrevistas semi-estruturadas, também observei as aulas, né, a observação participante, e aí eu percebi que haviam alguns tipos de saberes, né, eu utilizei a teoria de Maurice Tardif sobre os saberes docentes, e eu percebi, consegui identificar alguns tipos de saberes que estavam ali envolvidos na prática desses educadores musicais, né? Então, saberes adquiridos na academia, né? Saberes adquiridos da história de vida e saberes adquiridos na experiência. Então, eu percebi que boa parte dos saberes desses professores foram adquiridos na experiência, né? E assim, para atuar em projetos sociais, né? Todos eles diziam, a universidade, ela te ensina a navegar, né? Mas para atuar em projeto social, a gente ainda carece de uma formação um pouco mais focada nisso, né? Então, basicamente foi esse o foco da minha pesquisa de mestrado e, assim, algo que tenho muita saudade das observações e foi isso. Quem quiser ter acesso, eu posso compartilhar com você no RI UFBA.
está acessível para qualquer pessoa. E é isso, né? Esse é o meu tópico de mestrado. Meu Deus, e sempre nessa questão. Sabe o que é gostoso sentir? É que você nunca mudou o caminho, né? Você sempre esteve ligada à música. E isso é bom demais, porque você vê vários trabalhos. Eu mesma comecei a fazer um doutorado, aí comecei fazendo umas disciplinas especiais, achei que era o que eu queria, aí de repente fui para um caminho, aí vi que não era nada do que eu queria. Depois passei um ano sem andar, que foi o período, eu acho que eu parei para repensar um pouquinho essa história e falar, Jesus, estou indo por um caminho completamente diferente daquilo que eu quero, né? E hoje só ficam as dúvidas. E o bom é sentir que você sempre navega, né? Sempre em torno daquilo que te dá muito prazer, que é a música, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu sei que com esse mestrado aí você foi longe, né? E estou fazendo assim, como uma linha do tempo, para não ir, voltar, ir, voltar. E aí eu sei que agora você está nessa nova fase, né? Com o doutorado, nesse pique, mas eu sempre observo também você sempre acompanhando alguns trabalhos, participando de mesas, né? Avaliando alguns trabalhos também. Então, vamos chegar agora a esse momento mais atual da sua vida. Como é que você está? Como são as coisas? Como é que está seu doutorado? O que é que você tem feito realmente? Sua vida. Vamos entrar agora nesse momento mais atual, né? Atual, vírgula, porque seu doutorado já começou tem um tempinho, né? Você agora já está nessa correria da escrita, não é isso? É. E você tem vários trabalhos, né? Participações em trabalhos assim magníficos, que depois eu vou fazer como você disse, vou disponibilizar os links para quem quiser dar uma olhada. Mas me conte da sua vida agora, nesse seu pique, nessa sua mudança, nessa sua licença. Como é que está esse pique agora, né? Porque você nunca parou, mas agora você está numa nova fase. Bom, eu concluí o mestrado em 2014, né, no início de 2014, e aí dei um tempo, porque eu queria fazer o doutorado em artes musicais, que é um doutorado em artes com foco em música, e esse doutorado, ele ainda não tem um doutorado com esse foco no Brasil, né, que é chamado DMA, que é o Doctor of Musical Arts. Então, eu foquei nisso, e aí eu comecei a estudar inglês. Então, espero que meu inglês esteja bom, viu? Para você não me dar zero. Você já é nativa, minha filha. Bom, e aí eu dei uma pausa entre o mestrado e o doutorado, porque eu fui me concentrar no estudo do inglês, né? Eu precisava fazer o TOEFL, acho que você conhece bem, para poder aplicar para as universidades americanas. E aí, quando foi em 2016, eu encontrei uma americana que morava lá em Salvador. O nome dela é Michelle, e ela era nativa, né? Native speaker. Ela era de Chicago. E aí eu comecei a fazer aula com ela todos os dias, assim. Meu inglês deu um salto. Foi legal isso. E aí depois eu consegui um professor preparador de TOEFL. E, paralelo a isso, eu contactei os professores nos Estados Unidos, né? Em algumas universidades. E o foco do meu doutorado, ele não é especificamente a área de educação em si. É um doutorado em artes, embora a minha pesquisa tenha um pé na educação, mas é um doutorado focado em performance. Né? Então, no meu doutorado, ele tem uma ênfase em collaborative piano, que é piano colaborador. É o pianista que trabalha acompanhando
coral, acompanhando cantores de ópera, acompanhando os solistas, né? Que é basicamente o que eu faço na UFBA, como pianista colaboradora. Então, no fim do ano de 2016, eu apliquei para doutorado, apliquei para 2 universidades, no sul dos Estados Unidos e a outra no norte. A do sul eu passei, mas eu não consegui a bolsa, né, a assistantship, que é muito importante, porque o que acontece aqui é que o doutorado e o mestrado, eles não são, assim, a graduação nos Estados Unidos, ela é pública, mas não é gratuita. Então, se você vem e assim, sem bolsa, é impossível estudar, porque é muito caro. Então, graças a Deus, eu consegui a assistantship, e aí a única despesa que a gente tem é o plano de saúde e algumas taxas da universidade. Enfim, e aí consegui aqui na North Dakota State University, que é no estado de Dakota do Norte, né, que é próximo ao Canadá, fica 2 horas da fronteira, norte, extremo frio, em janeiro chega a menos 40 graus. Eita! Então, assim, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. E eu e meu marido viemos, né, nessa aventura. E aí, bom, nesse doutorado eu tive matérias da área de História da Música, área de Teoria da Música, Psicologia da Música, matérias também da área de Educação Musical. E a gente também trabalha na faculdade, né? A gente trabalha, dá aula, então, durante o doutorado eu também tive o tirocínio docente. Não foi fácil, porque você dá aula para uma turma de graduação, de Fundamentos da Música, Teoria da Música em inglês, em que toda a turma são americanos, né? Então, o início foi assim, I was like freaking out, tipo, eu tava muito nervosa, muito medo. De novo, derrubei, me empolguei. Show de bola, muito bom. E assim, foi bem legal, né? Eles incentivam os doutorandos, né, nessa experiência, até eu diria assim, para a formação profissional da gente, né? Porque depois do doutorado, a meta é você fazer um concurso, enfim, aplicar para ser professor universitário. Então, tem esse lado, eu diria assim, pedagógico da formação do doutorando, né? Na área de artes também. Como em outras áreas, né? Bom, e meu marido também ingressou no mestrado na área de engenharia de recursos naturais. Não tem nada a ver com música. Ele é engenheiro químico. E assim foi. Então, agora estou nessa fase de escrita da minha tese. Minha pesquisa de doutorado eu vi um planejamento de ensaio baseado na ideia de plano de aula. Como vocês sabem, em música, né, os músicos, a gente está sempre ensaiando, a gente tem concerto, a gente tem que ensaiar, então a gente marca 30 minutos, 45 minutos, 1 hora para a gente, eu diria, vou usar o termo mais popular, passar as músicas, trabalhar alguns trechos, né, enfim. Então, o ensaio é esse momento em que os músicos, eles se juntam para trabalhar uma determinada obra ou determinadas obras. Então, eu desenvolvi esse plano de ensaio baseado na concepção de plano de aula, né? A gente tem lá o objetivo geral, objetivo específico, né? Primeiro, o tópico, objetivo geral, objetivo específico, os conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, metodologia, tudo isso, né? Então, como eu te falei, tem um pé na educação. E aí, transformei, eu diria assim, desenvolvi um plano de ensaio com base nessas concepções de plano de aula, né? E aí eu trago a ideia de plano de aula que Libânio aborda, falo sobre a questão de avaliação do Lucchesi. A diferença no meu plano de ensaio é que eu falo sobre a autoavaliação, né? Então, depois dos ensaios, eu fazia uma autoavaliação do processo. E aí eu gravei esses ensaios com as cantoras, trabalhei 4 canções de um compositor brasileiro,
Então, nesses ensaios também tive que trabalhar dicção portuguesa com as meninas, porque elas eram americanas. Então, tem um lado pedagógico do ensaio que eu mostro também, né? Que é o performer, mas também além de ser o performer, tinha que exercer um lado de educador e, ao mesmo tempo, de pesquisador. Então, eu chamei a minha metodologia, na verdade, ela é classificada como alta etnografia, porque eu sou pesquisadora e também participante do processo. Então, trabalhei essas canções com as meninas, 2 cantoras, e apresentamos, né? E na tese eu faço uma discussão sobre esse processo, se o plano de ensaio foi efetivo ou não, e por quê. Eu trago, né, a efetividade, discuto a efetividade do plano. E uma das coisas que eu percebi foi a ideia de eu chamo de clear work strategies, porque são estratégias claras de trabalho. Quando você tem um plano, né, você reflete sobre a sua ação em sala de aula, enfim. Então, você tem aquele tempo, aquela clareza sobre as estratégias que você vai utilizar na sala de aula. E a mesma coisa aconteceu no ensaio. Estratégias bem claras, assim, que eu consegui, que eu utilizei para trabalhar com as meninas determinados pontos das obras, né? Então, outra questão também que eu chamo de sense of accomplishment. Então, por conta de você ter ensaios conectados, você tem essa ideia de que você está indo a algum lugar, né? Going somewhere. Você tem uma trajetória que está seguindo, então você parte tem um ponto de partida e um ponto de chegada quando você trabalha um determinado conhecimento. Que é a mesma coisa, né, que a gente percebe em sala de aula. Então, nesse momento, eu estou escrevendo esse capítulo de análise e discutindo essas questões, né? E é isso, assim, basicamente, a minha pesquisa de doutorado, como eu te falei. Então, tem um lado nas artes. Oi? Congratulations! Maravilhoso, tudo muito lindo, maravilhoso. Pense aí como é que eu poderia chegar na questão da música sem passar por essa sua trajetória, sem essa, né? E hoje ainda fiquei sabendo um pouco do seu doutorado, tá vendo mais ainda. Eu e o povo todo que for olhar esse vídeo, né? Que vai olhar esse vídeo. Olha, é muito gratificante, que coisa boa, viu? Fico muito feliz por você. É espetacular. E esse trabalho que você está, né, esse tipo de metodologia, realmente muda completamente esse ritmo de trabalho de quem está fazendo arte ali, de quem está trabalhando com música e tudo mais. Né? Você conseguiu, como é que fala? Como você mesma disse, né? A questão das estratégias, quando você planeja uma aula, e é você pensar nisso, não é porque é a arte, é porque é a música que você vai fazer de qualquer jeito. Então, tem todo um segmento, essa questão dessa visão limpa, das estratégias organizadas para que você faça um trabalho diferenciado. Muito bom mesmo, maravilhoso, viu? Wonderful. Ok. Yeah. Thank you. Agora, já entrei em tanta coisa aqui com você, meu Deus, olha só. Então, assim, você olhando a música hoje, né? Por exemplo, vamos dar uma mudada nessa que eu estou amando, mas vou trazer você para a Feira de Santana, tá? Eu sei que tem muito tempo que você está nesse pico. Mas você, como eu poderia dizer assim, como você vê o trabalho da música hoje em feira, mesmo de longe, né, mesmo nesse pique, você acha que já há um reconhecimento, um trabalho diferenciado, que a cidade ela está preparada para comportar as diversas artes e principalmente a questão da música? Olha, Pro, eu tenho, como você falou, né? Tenho estado distante de feira há um tempo, mas como meus pais ainda moram lá, sempre que quando eu estava em Salvador, estava sempre indo lá e sempre às vezes que eu fui ao Brasil, eu fui visitá-los também. Bom,
eu acho que o cenário tem mudado bastante para melhor. Assim, eu acho que a chegada do curso de música na UFES deu uma nova roupagem para a área de música, né, em Feira de Santana. Naturalmente, isso era esperado, porque você tem uma universidade que tem um papel atuante na comunidade, né, feirense, e se você observar, você tem alunos das regiões circunvizinhas ali, que vão para a UFES para fazer o curso, né, e a universidade tem criado também, eu diria, pontes entre o que é produzido dentro da universidade com a comunidade. Então, tem os cursos de extensão que estão sendo oferecidos, né? Tem o próprio seminário de música, o CUCA, né, que continua oferecendo aulas de diversas disciplinas, não só da área de música, mas também teatro, dança, para a comunidade. E hoje nós temos, eu acho, que minha mãe ela estuda violino e ela faz parte do grupo, da Orquestra Sinfônica da UFES, né? Foi, inclusive, formada pelo um grupo de professores e é hoje gerenciada por Thaís, fomos colegas, inclusive, ela no doutorado e eu no mestrado. Então, eles têm feito um trabalho, assim, muito, muito legal, de divulgação, né, do que acontece dentro da universidade também, do repertório erudito também, popular, fazendo concertos. E a chegada da Neugibá, eu acho que foi, eu não sei se você já ouviu falar, Neugibá, que é a Orquestra Jovem da Bahia, foi também, assim, acho que um diferencial, né, porque incluiu ali muitos jovens e crianças de diversas comunidades, então promoveu o acesso à música. Então acho que a Neugibá também tem feito um trabalho muito, muito interessante, não só em Feira de Santana, mas também lá em Salvador e em outras cidades da Bahia. Então hoje eu vejo um cenário muito mais promissor. Não posso falar com certeza sobre o ensino de música nas escolas da rede pública. Sei que algumas escolas da rede privada têm ensino de música. Na rede pública, eu lembro que em algum momento, não sei se há 3, 4 anos atrás, houve um concurso para instrutores de música, né, algo assim. Mas eu não sei bem como é que está a realidade da escola básica pública. Infelizmente, às vezes, depende muito também do programa PIBID, né? A PIBID de música e tal, porque, assim, não há um trabalho efetivo maior, mas quando há, pelo menos, o trabalho do PIBID, né, de música nas escolas, já dá já faz uma diferença muito grande. A música, realmente, sem música, fica muito difícil o trabalho na escola, né? Ela traz uma outra, faz com que o aluno trabalhe não só a questão da arte, mas aprenda a se conhecer, a questão da autoconfiança, a autoestima, a valorização. Então, assim, os últimos trabalhos que eu vi foram mais ligados ao PIBID, infelizmente na escola pública, porque poderia ter mais, né? Bem mais. E aí eu não sei como é hoje. Hoje eu não tenho ideia, né? Mas o PIBID realmente foi um projeto. O PIBID cresceu em 6 meses, o que o PIBIC não cresceu em 10 anos, né? Então, o PIBID foi, assim, um projeto interessantíssimo, porque, de fato, conectou a universidade com a sala de aula da escola básica e promoveu, né, o acesso, assim, contribuiu para a formação desses educadores musicais, né? Então, foi um projeto importantíssimo e quando eu estava em Salvador, eu lembro de alguns alunos da Escola de Música da UFBA que ainda estavam fazendo parte do projeto. Enfim, mas isso é o que eu tenho a falar sobre a realidade da música em Feira de Santana. Eu acho que só tem a crescer, né? Eu acho que só tem a melhorar. E eu acho que o que falta é investimento mesmo por parte do poder público,
porque a gente precisa, para a gente ter música na escola, a gente também precisa de uma estrutura, né? Obviamente que a gente pode fazer música com o corpo, com a cadeira, com a parede, com tudo, mas a gente também precisa de uma boa sala de música, a gente também precisa de instrumentos, a gente também precisa de uma série de recursos. Eu acho que quanto mais investimento nós tivermos, né, melhor será a nossa realidade. Então, é isso. Com certeza. Ô, Eli, fale um pouquinho da sua música, fale um pouquinho do seu trabalho como pianista colaboradora, fale um pouquinho desse momento, assim, que sem ser só acadêmico agora. Vamos um pouquinho para a música, como é que está, como é o seu trabalho, o que é que você sabe, como é essa curtição? Na verdade, é trabalho, mas é curtição, né? Quando se trabalha no que gosta, você curte, não é isso? Então, assim, eu sei que você tem muito prazer, você faz trabalhos maravilhosos. Eu vi algumas apresentações suas, assim, no YouTube, às vezes eu abro, dou uma olhadinha, né, acompanhando artistas diferentes, com estilos, né, com gêneros. Eu vi assim, outro dia, eu falei, meu Deus do céu, aí você está tranquila, consciente do seu trabalho e, ao mesmo tempo, aquele sorrisão de quem está fazendo o que gosta. Fale um pouquinho da música para você, o que é a música. Não que a música a gente já percebeu, que a música é sua vida, né? Ela faz parte, né? Mas, assim, como é lidar com com esse trabalho de performance, como você está dizendo, acompanhando artistas, ser pianista colaboradora, como é que está o mercado de trabalho, como isso tudo funciona. Uhum. E dê Bom, exemplos aí, se você quiser, eu agora vou deixar assim com você, para você ficar à vontade. tá certo. Bom, como eu falei, né, o pianista colaborador é o pianista que toca com outras pessoas, né? Que popularmente falando, acompanha outros músicos, né? Toca com cantores, violinistas, coral, orquestras, acompanha também teatro musical, enfim. Hoje a gente já, no passado, era conhecido como acompanhador, por ter essa conotação pejorativa de alguém que só acompanha, né? Então, colabora porque a gente faz música juntos, né? Juntos. Então, a primeira coisa, para você se tornar um pianista colaborador, obviamente que você precisa ter uma formação em piano, né? Porque você precisa desenvolver uma técnica, conhecer um repertório pianístico. E muitos pianistas têm se interessado por essa área porque é uma área que é promissora no mercado. Observe, todo mundo precisa de um pianista. Corais precisam de pianistas. Solistas, né? Trombonistas, violinistas, flautistas precisam de um pianista. Cantores de ópera, né? As companhias de ópera precisam de um pianista durante o ensaio. O pianista que toca, a gente chama de redução orquestral, porque numa produção de ópera você não tem como ter uma orquestra todos os dias. Então, existe em música o que a gente chama de redução orquestral, que é a captura da orquestra, e a gente já existem, né, reduções. A gente reduz para piano, a gente transforma aquela partitura gigante em partitura que pode ser tocada no piano. Então, você toca com cantores líricos, recitais, né, solos, enfim. Fora o mercado, eu diria, você toca em casamentos, o mercado diria um pouco mais do dia, mais informal, assim, do dia a dia, né, casamentos, festas, aniversários, enfim. Mas eu diria que essa área, o mercado para o pianista colaborador, ele é muito promissor, porque não tem muitos pianistas colaboradores, né, atuando. E para ser um pianista colaborador, assim, você precisa desenvolver algumas habilidades. Entre elas é a capacidade, a gente chama de leitura à primeira vista. Leitura à primeira vista é a capacidade que o músico tem de tocar uma música, de olhar a partitura e tocá-la pela primeira vez o mais próximo possível eu diria assim,
da forma correta. Então, um pianista colaborador, ele precisa, a maioria dos pianistas colaboradores tem essa habilidade desenvolvida, e quem tem vontade de se tornar um pianista colaborador no futuro, tem também maneiras de exercitar essa leitura à primeira vista. A segunda coisa é a capacidade de trabalhar em grupo. Você está sempre trabalhando com alguém. Então, como os americanos dizem aqui, né? Teamwork skills. Então, você tem que desenvolver essa capacidade de trabalhar com o outro, de dialogar, né? Outra questão é a formação. Você precisa ter um conhecimento de línguas, dicção em alemão, francês, inglês, italiano, espanhol. Por quê? Porque quando você trabalha com cantores, né, os cantores líricos, eles cantam obras, geralmente, especial, que são compostas nessas línguas, né, a gente chama canção, né? Então, aqui no doutorado eu tive essa formação também, que foi voltada à dicção nessas línguas. Você não precisa ser um poliglota, mas você precisa ter um conhecimento em dicção, porque durante os ensaios você também ajuda o cantor, você corrige, você dá sugestões, né? Então, como você coloca as vogais, como você pronuncia determinada palavra. Isso é muito importante. Então, assim, é basicamente isso. Bom, o repertório, o que a gente toca? Uma parte do meu repertório é o repertório que é considerado erudito, né? Toco peças de compositores por causa, eu diria assim, do contexto em que eu trabalho. A gente executa peças de compositores considerados clássicos, né? Então, compositores eruditos, então, Beethoven, Mozart, Chopin, Ravel, Debussy, a maioria dos compositores da música erudita. Mas, em alguns contextos também, eu também toco música popular. Então, tenho que tocar num casamento, então a gente também toca música popular. Então, a gente também tem que desenvolver essa habilidade de acompanhar, de tocar os ritmos, né? De fazer, de executar os ritmos de acordo com o que é proposto. É bossa nova, é um samba. Então, isso também faz parte, tem que fazer parte da nossa formação. No Brasil, a gente não tem um programa voltado ainda para a formação de pianistas colaboradores, assim, especificamente, né? Aqui nos Estados Unidos já tem mestrados e doutorados voltados para essa área. Mas, se eu não me engano, acho que tem um mestrado na USP, em colaboração pianística. E eu diria que é uma das áreas, assim, mais promissoras da área da performance, a área de colaboração pianística, porque assim, a demanda é muito alta. Todo e qualquer músico sempre precisa parar. Então, por isso que muitos pianistas têm enveredado por essa área, assim, também, né? Lógico que muitos amam o que eles fazem, mas também tem uma questão financeira que é promissora. Então, e assim, o mercado, como eu te falei, né, eu trabalho na UFBA, aqui nos Estados Unidos eles chamam de staff pianist, que é o pianista funcionário. Então, eu diria nos últimos 10 anos, houve, assim, um número considerável de concursos para músicos pianistas nas universidades federais brasileiras, e que foi muito bom, assim, foi muito legal, deu uma fomentada, assim, né, na área. Além também de concursos para docentes, enfim, para educadores musicais e outras áreas, concursos para orquestras. Então é isso, a gente é uma área que é bastante promissora, mas também que exige bastante do profissional, né? Tanto conhecimento do repertório erudito quanto do repertório popular. E a habilidade de trabalhar em grupo, isso é uma das coisas, assim, mais importantes, eu diria. Eu não sei se eu respondi tudo, se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Respondeu. Ueli, nessa sua correria, nessa sua luta, né, fora do país, né, num outro país, com tanta diversidade, né, com essa mudança, né, da diversidade cultural, linguística e tudo mais. Em algum momento você passou por alguma dificuldade por ser latino, sul-americana, ou algum preconceito, alguma coisa? Olha, preconceito não, assim, nunca
passei por situações assim de preconceito, não, até porque uma coisa da universidade aqui é que eles têm políticas bem rígidas para quem agir com preconceito, né? Políticas bem rígidas para quem agir para quem assediar alguém. Então, a gente faz, assim, nós fazemos cursos todos os semestres, são como se fossem cursos de reciclagem, né? Para lembrar que o respeito, né? E a consideração está acima de qualquer coisa. Eu acho que a maior dificuldade que um estudante passa nos Estados Unidos, porque é a minha realidade, a realidade do meu marido, primeiro é a questão da língua, porque quando a gente vem, o inglês ainda não sabe, não tá bom. Tem gente que já vem com inglês top de linha, mas no meu caso, do meu esposo, nós não, o nosso inglês ainda não era top de linha, apesar de ter o TOEFL, não significa que você tem um inglês bom, né? Então, o meu primeiro mês de aula, eu quis desistir de tudo, eu quis ir embora, porque eu não entendia uma palavra. E aí, mas graças a Deus, assim, eu conversei com outros estudantes, né? Tinha, assim, na época, tinha mais uma colega chinesa também que estava fazendo mestrado, e ela falou assim, olha, é assim mesmo, assim, você tem que ter paciência, porque com mais algumas semanas você vai compreender melhor, você tem que se acostumar com o sotaque. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a adaptação, assim, à cultura. A gente, aqui, eu e meu esposo, a gente procura fazer o feijão e arroz em casa, cozinhar em casa, comer em casa e tudo, porque a gente, olha, eu nunca pensei que comida fosse tão cultural. E alimentação é vida, é cultura, sabe, assim, é incrível a conexão que a gente tem com o alimento. É uma coisa, assim, incrível. A gente só consegue saber quando a gente está distante da nossa terra, do nosso povo, sabe? Então, essa questão cultural, assim, e a loucura que é, né? Aqui, assim, você não tem tempo para nada, você tem 1000 coisas para dar conta, você tem trabalhos, você tem artigo, você tem tarefa, você, sabe, você tem ensaio, você tem 1000 coisas, você está sempre ocupado. Então, essa adaptação, eu diria assim, o primeiro semestre é o mais complicado, depois você começa a se adaptar, assim, um pouquinho melhor, mas eu diria que é isso, a língua, né, a questão cultural e a questão do tempo mesmo, né, assim, e é isso, você tem que encarar como uma fase da sua vida que é uma fase de dedicação total, né, assim, o que quer que aconteça no sentido de dificuldades vai passar, e se você passa por essa fase da sua vida, eles entendem assim aqui, se você passa por essa fase da sua vida, você está pronto para enfrentar né, eu diria assim, os problemas da vida profissional. Então, assim foi, assim, eu digo assim foi a minha experiência, porque agora está mais perto do fim, né? Então agora está um pouco mais tranquilo, mas foi assim no início. Imagino. Eli, olha só, tudo isso aí é uma lição, né? Essa sua. Lembra quando eu falei assim, estava louca para te ouvir, para sentir um pouquinho de você, porque eu sei que não foi fácil. E não é fácil, porque é um corre-corre, você está lutando sempre para interagir, melhorar sua vida profissional, sua vida pessoal, né? E sem esquecer suas raízes, porque nós somos aquilo que a base nos deu, né? Então ainda tem a questão da família, você não se perde, né? Você vai para longe, você estuda, você faz tudo, trabalha, mas você não se perde, né? Sua família é base, você não esqueceu, né? Porque tem gente que acha que o mudar, o ir para longe, o correr atrás, é esquecer do seu passado, é esquecer da sua família, e isso está na sua veia. Você, quando fala, né, da sua mãe, olha que trabalho maravilhoso que ela também faz, né, com violino e tudo mais. E aí você percebe que
você realmente não está, apesar de todos os problemas que sempre vão surgir, que para qualquer pessoa, em qualquer momento, você está fazendo, ó, você está com quem você ama, você sabe que tem o apoio de quem você ama do lado de cá também, você está É fazendo verdade. algo que ama, É então verdade. vai ter sucesso, né? Daqui a pouquinho, um cafuné, um cheiro, aí fala, poxa, olha, você está junto com alguém que você, em quarentena, em plena pandemia, né? Fala É. nisso ali. Como é que tá? Aí as coisas, onde você está, eu sei que está tendo todo esse. Estão passando por um problema agora com as manifestações, né? Por conta Uhum. de tudo que ocorreu esses dias, por conta da morte do rapaz e tudo. E não só por isso, pelo racismo estrutural e tudo mais, mas ainda tem a pandemia, né? Então você está nessa É. relação no trabalho, as aulas são lá, o momento de com seu orientador, ou seus orientadores, esses momentos são online, né? Ainda bem que Exatamente. seu marido está aí, não tem que ser online, né? Pois é, porque desde março, último dia de aula, foi 13 de março, né? Então, desde então, temos tido apenas aulas online, orientação online, né? E realmente tem sido assim, não tem sido fácil. Mas aí o que a gente tentou fazer foi assim, se concentrar mesmo, né? Nas tarefas, nos trabalhos. E eu tive que me concentrar bastante, né, na escrita da tese e também fiz um exame final de doutorado, porque aqui todo curso de doutorado você tem que fazer um exame final. Alguns cursos chamam de qualifying, que é um exame que cai tudo da sua área, então você tem que estar Para ver se preparado para esse realmente você exame. está levando a sério, se você só está lá brincando, né? Mas ainda bem que você fez, Exatamente. ainda bem, que bom. E agora Já está na parte fiz. de Eu até escrita mesmo. postei no. Não, pode falar, Agora. Desculpa. pode Sim, falar. então. Sim, então, agora estou na fase da escrita, né? Assim, vai levar mais alguns meses, concluindo também alguns outros capítulos, mas o meu coursework eu já terminei, né? As matérias, já fiz os meus exames gerais, então imagino que até o final do semestre que vem eu devo concluir tudo. E, assim, há expectativas de tudo começar a voltar ao normal em agosto, né? Digo assim, reabrir o campus, as pessoas começarem a voltar às aulas, né, presenciais, mas ainda não tem nada confirmado. Então, a gente espera que tudo se normalize, né? O comércio voltou a abrir, tem semana passada, aos poucos, né? Algumas, se você for em downtown, você vê algumas lojas abertas, outras fechadas, mas aos poucos, assim, porque a situação aqui também não tá boa, né? Tá número 1 do mundo, e agora com os protestos também, tudo isso, enfim, espero que tudo termine da melhor forma, né? Mas é isso, assim, não é fácil, assim, a questão do lockdown é difícil e, assim, você tem que produzir, porque não tinha como parar, eu tinha que produzir, eu tinha datas, né, então, mas tinha dias que eram horríveis, e assim, quando o lockdown começou, ainda estava bem frio, então tinha dias que estava tudo muito cinza, então eu olhava assim pela janela, meu Deus, assim, sabe, terrível produzir, mas você tem que buscar forças de você não sabe de onde, mas você busca forças de fato desse, eu diria, desse amor que você tem, né, pela profissão, enfim, é basicamente isso mesmo. Acho que a gente é como eu te falei, né, eu amo o que eu faço, mas o fato de a gente amar, a gente também
não é porque a gente ama que a gente também não tem crises com aquilo que a gente faz, né? Tem dias que você não quer escrever, tem dias que você não quer tocar, tem dias que você entra em crise mesmo, tem dias que você não... É normal, é natural, né? Somos seres humanos. Isso é Então, tinha dias que eu falava com meu marido, assim, olha, hoje eu não quero escrever, hoje eu tô sem inspiração. Principalmente no final, né? De uma tese. Mas isso tudo faz parte, né? Eu acho que quem decidir, né, por esse caminho, independente de ser o caminho da música ou qualquer outra área, tem que estar consciente de que, primeiro, fazer o que gosta, né? Escolher pelo que gosta, que ama, e consciente das crises, das barreiras que virão, né? E se sustentar nos fundamentos. Sempre que vem alguma crise, eu penso, o que me trouxe até aqui? O que me impulsionou? Eu volto lá, sabe? A menina lá da adolescência que brigava com todo mundo. Eu vou fazer música porque eu gosto disso, eu acredito nisso, eu quero ser professora, lembra? Então, eu sempre volto àquela paixão, aquele fogo que tá, né? Que me impulsionou lá atrás e tento buscar aquela energia de novo para mim, sabe? Me dar impulsos. Eu acho que isso é o mais importante. E a gente está sempre se renovando, né? Bom. Maravilhoso. Eli, se você tivesse que passar uma mensagem agora para... Você sabe que aqui nós estamos... Hoje foram quase 30 mil mortos, né? Infelizmente, aqui em Feira de Santana. Aí, independente de pandemia ou não, você quer passar uma mensagem para as pessoas em relação à pandemia e depois uma mensagem de despedida, né? Para quem você quiser. Bom, a mensagem que eu tenho para passar é a mensagem que eu digo para mim todos os dias, né? Que tudo passa. Tudo passa. Eu digo isso porque eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Passei por dias que eu achei que aquela dificuldade seria eterna, mas não foi. E eu sobrevivi, e eu tenho certeza que a gente vai sobreviver a tudo isso. Fácil não vai ser, e não está sendo fácil, está sendo muito difícil, né? Conheço pessoas próximas que, infelizmente, tiveram o Covid, estão bem, graças a Deus, mas, infelizmente, outras famílias não tiveram a mesma sorte, né? Então, é ter fé, esperança de que tudo isso vai passar, buscar forças nas pessoas próximas, né? Já, se você não, a gente não pode ter contato com elas físicos, mas ligue para as pessoas que você ama, ligue para os seus amigos, mantenha esses laços de amizade, de amor fortificados, que eu acho que nesse momento é disso que a gente precisa, é de amor, de força, sabe? Buscar eu diria assim, buscar amor, assim, uns nos outros, né? Apesar do distanciamento social, nós temos a internet que pode nos ajudar. Então, é isso, eu tenho certeza que tudo isso vai passar e ter fé, é isso. Eli, obrigada, né? Antes de dizer um tchau e tal, eu também gostaria de desejar a todos, né, que faça o que você disse. Estamos em distanciamento físico, né? Mas hoje com a internet, como você disse, dá para ficar mais próximo, perguntar por quem a gente ama, dar um cheiro de longe, né? É verdade. E a gente realmente só esperança, a esperança por dias melhores em relação a todos os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, por vários motivos, né? Em relação à pandemia, que isso passe logo e que nos deixe mais humanos, né? Muita gente está passando por esse momento, muita gente perdendo pessoas que amam, e há pessoas ainda que não perceberam que precisam ser mais humanos. E isso a gente precisa mais. Quero te agradecer, né?
Estamos aqui terminando com esse Feira de Santana, entre causos, cantos e encantos, e tendo como convidada especial você, né, que foi minha aluna, aluna do Assis Chateaubriand, uma brigona, porque queria fazer música mesmo, estava ali sempre tocando, sempre, sabe, colocando seus sonhos sempre à frente. Parabéns. Que Deus sempre te ilumine, te abençoe, abençoe todos que estão em torno de você. Eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada mesmo, Elisama Gonçalves, para quem, né? O Eli, aí quem pega o vídeo vai dizer, quem é esse Eli? Eli Gonçalves, Elisama Gonçalves, né? Nossa feirense estrangeira, fora, vivendo hoje fora do país, com essa luta, com doutorado, sem abrir mão do seu trabalho, da sua música, de tudo que ama, sem abrir mão dessa família que está em feiras, né? Que ama demais também. O Com maridão aí, certeza. que daqui a pouco vai ver o vídeo. Um beijo, saudades mesmo de você, viu? Muito obrigada. Ó, Saudades também. eu vou Muito desligar aqui o que estou gravando, mas não vou desligar você não, viu?